Aê, pessoal do primeiro ano, felizes aí, né? Mais duas aulinhas de física pra gente ver sobre ótica geométrica, que alegria, né? Porque ótica é alegria. Seguinte, a gente tem que conversar hoje sobre as aulas 13 e 14, tá? Essas aulas 13 e 14, elas vão falar sobre o princípio da refração da luz. A aula 14 e a 15, elas estão juntas na sua apostila. Então eu vou optar por discutir teoria e apresentar exercício para vocês. Um extra da aula 14, 13 e 14, mas eu não vou fazer os da apostila. Porque se eu fizesse os da apostila e liberasse você para fazer tarefa dessa aula, você teria 3 aulas de tarefa para fazer essa semana. Então é exagero. Como vocês entrarão de férias ao final dessa semana, e a gente vai voltar só lá no final de abril, eu vou deixar para fazer o exercício dessa aula quando a gente voltar, tá? Assim eu garanto que quando a gente voltar a gente recorda essa segunda parte de refração, mas você saiu com a teoria daqui hoje. Legal? Então vamos lá. O que é refração da luz? Refração é um fenômeno que ocorre quando a luz passa de um meio material para outro. Quando ela troca de meio material. Absurdo, dá um exemplo. Passa do ar para a água, passa do ar pela lente do meu óculos, tá? Passa da água para o ar, quer dizer, eu estou olhando um objeto dentro da piscina, o raio de luz sai da água e vem para o ar, e aí passa pela lente do meu óculos e vai chegar no meu olho. Então, toda vez que eu tenho um raio de luz passando de um meio transparente para outro, eu vou ter uma refração. Se eu perguntar para você qual é o fenômeno que caracteriza a refração, você vai dizer para mim que é o desvio da luz. Tá? Você coloca lá um copo com metade com água e põe uma caneta dentro, parece que ela está quebrada, porque a luz desviou. E isso não é o que representa para a gente o índice de refração. Tá? A gente vai ter, não representa a refração, perdão. A gente vai ter um caso em que a luz não sofre desvio, mesmo que ela sofra refração. Então, o que muda quando a luz sofre uma refração é a mudança na sua velocidade de propagação. E é importante que você guarde isso. Tá? Quando eu tenho refração, eu tenho mudança na velocidade de propagação. E muitas vezes, repara que muitas vezes, não é sempre, ela sofre um desvio. Beleza? Se a luz muda a velocidade de propagação, é essa velocidade que me interessa quando eu for caracterizar, quando eu for contar como que é a refração. Então, índice de refração absoluto. É a razão, é a divisão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no vácuo a gente chama de C, porque é uma constante da natureza, tá? Então, C de constante. E a velocidade da luz no meio analisado, que é V. Então, se eu for escrever como equação, é isso aqui, N igual a C sobre V. Vou grifar, vou destacar essa equação porque ela vai ser importante para nós. N, o índice de refração, é a velocidade da luz no vácuo, C dividido pela velocidade da luz no meio que eu estou estudando. Toda vez que eu tenho um meio material, esta velocidade aqui, ó, ela é menor que a velocidade da luz no vácuo. Não existe nada que tenha velocidade maior que a velocidade da luz no vácuo, segundo o nosso amigo Einstein. Tá? Então não tem jeito. Essa velocidade de Vzinha aqui embaixo, ela tem que ser no máximo igual a C. Então meu índice de refração vai ser um valor adimensional, porque eu vou dividir velocidade por velocidade, então ele não tem unidade, isso aqui é um número puro, 1, 1,1, 1,2, 1,7, tá? Não tem unidade de medida, o N, e ele vai ser para a gente um valor de comparação. Eu vou ter um número que eu posso comparar índices de refração de meios diferentes. Por exemplo, o índice de refração do ar a gente considera 1. Índice de refração da água, depende da água que você pega, mas a gente pode colocar como mais ou menos aí 1,3, 1,33, tá? É um valor que aparece bastante em exercício. O índice de refração do ar é 1, da água é 1,33. Bom, a água, então, tem um maior índice de refração que o ar. Se o índice de refração dela é maior que o ar, é porque ela é mais refringente do que o ar. Numa linguagem popular, é mais difícil para a luz passar pela água do que passar pelo ar. Se é mais difícil da luz passar pela água do que passar pelo ar, ao passar pela água, ela se propaga com uma velocidade menor. Então, olha que interessante a frase que está aqui. Ó. Dizemos que o meio que possui maior índice de refração, então quem tem maior N, é mais refringente. Tá? Ele se opõe mais à passagem da luz, mais refringente. Ou seja, a velocidade de propagação nesse meio é menor. Quanto maior o N, menor a velocidade da luz. Legal? Vamos lá, vamos passar então uma segunda parte aqui. Exercícios para a gente fazer. Tá? O exercício está lá no seu caderno 2.
na aula 13, na página 166. Ah, ficou cortadinho aqui em cima, né? Mas acho que dá para você ler aí. Essa questão tem um texto muito comprido, muito grande. Então acabou cortando um pedaço do slide. Ele fala o seguinte, ó, em um laboratório de pesquisa de uma indústria de materiais óticos, um estudo a respeito do comportamento das radiações visíveis no interior de um certo vidro revelou o gráfico para o índice de refração, N, em função do comprimento de onda lambda da luz. Radiação é toda onda eletromagnética, tá? Inclusive a luz. Quando ele fala radiação visível, é isso que ele está dizendo. É a parte visível que a gente tem do espectro eletromagnético, que é o que a gente chama de luz. Então aqui eu tenho um gráfico, ó. Comprimento de onda é o que define qual é a cor dos objetos. Então aqui está o índice de refração, aqui está o comprimento de onda. O maior índice de refração que eu tenho para esse cara é 1,8 e o menor índice de refração nesses dados aqui é 1,2. Ah, professor, que cor que são essas faixas de frequência? Tá aqui, ó. Tá? Para cada comprimento de onda eu tenho uma correspondente cor. Beleza? Tá? A gente vai usar isso aí durante a resolução da questão. Pergunta. Suponha a velocidade da luz no vácuo igual a 3 vezes 10 à oitava, e aí tem um erro de digitação, pelo menos na parte que eu peguei da apostila do plural. Precisa ver se a sua está assim, né? Se está 108, mas aqui é 10 oitava, esse 8 aqui é expoente, tá? E com base nessas informações, respondo os itens a seguir. Letra A. Qual a cor da luz referente ao menor índice de refração? Bom, quem é o menor índice de refração? É esse cara aqui, é 1,2. Quando você olha para esse 1,2 e procura dados aqui, ó, nessa faixa onde eu tenho 1,2, que correspondam aos valores da tabela, você vai encontrar que no 1,2, por exemplo, eu tenho 700 nanômetros, tá? Esse ele na frente é do nano. 700 nanômetros. Olha com 700 nanômetros. Menor índice de refração, tá? 1,2, 700 nanômetros. 700 nanômetros eu tenho na tabela. Tá aqui, ó. Comprimento de onda de 700 nanômetros indica a radiação na faixa do vermelho, tá? Então, 700 nanômetros, letra A, corresponde ao vermelho. É a cor que tem o menor índice de refração. A cor vermelha, para este material que a gente tem aqui, é que tem menor índice de refração, ou seja, a velocidade nela vai ser a maior, a mais alta, tá? A luz vermelha passaria a mais rápida de todas aí, ok? Vamos continuar, letra B. Qual a cor da luz referente ao maior índice de refração? Bom, o maior índice de refração é 1,8 lá no alto, ó. Esse é o maior índice de refração. Esse índice de refração corresponde, vem buscar no eixo X, a um comprimento de onda de 450 nanômetros. Busca na tabela 450 nanômetros, eu tenho para a cor violeta, ó. 450 nanômetros está na violeta, está aqui. Então, 450 nanômetros na cor violeta. Pessoal, então a luz, tá, na frequência do violeta, ao passar por esse material, passaria com a menor velocidade possível. Tá? É o mais difícil de passar, menor velocidade possível para a violeta. E o vermelho seria a que passa com a maior velocidade. Beleza? O índice de refração, a gente diz que é inversamente proporcional à velocidade. Mais índice de refração, mais devagar. Menor índice de refração, mais rápido. Legal? Beleza. Na letra C, ele vai pedir para a gente o seguinte, ó. Considerando a figura a seguir, que mostra os possíveis desvios das luzes monocromáticas em relação às suas direções originais, e confrontando com os resultados dos itens anteriores, qual a correlação entre o desvio da luz, o desvio que a luz é submetida e o índice de refração? Então ele quer que a gente relacione o desvio da luz com aquele N que a gente viu. Isso aqui é um prisma, né? Famoso isso aqui, Newton foi um cara que fez isso, depois o Pink Floyd copiou. Aí a gente tem a luz branca entrando aqui. Como os índices de refração são diferentes, cada cor vai sofrer um desvio de ângulo diferente. A gente não viu a lei de Snell ainda, vai ver daqui a pouco. Você vai perceber que para cada índice de refração eu tenho um desvio diferente. De tal modo que o vermelho é o cara que desvia menos, olha a direção original, é o que menos desviou. E que o violeta é o cara que desviou mais. Ó, o raio de luz branca tinha todas as cores vindo por aqui, na linha pontilhada. O vermelho desviou menos, o violeta desviou mais. O violeta sempre é o cara que mais desvia, tá? Senhor, como é que eu guardo isso? Bom, de todas as cores, existe uma que é aquela que desvia mais violetamente. Olha um trocadilho infame, a que desvia mais violetamente. Tá? Então, violeta é que tem um desvio mais violeto, mais violento. Tá? É o que desvia mais. Bom,
Ele quer que a gente compare, então, o índice de refração com o desvio. Vamos tirar uma conclusão. Ó. O vermelho tem o menor índice de refração e desvia pouco. A cor violeta tem o maior índice de refração e desvia muito, é a que mais sofre desvio. Ué, moral da história. A resposta está em vermelho negrito aí, né, destacado. Quanto maior é o índice de refração, maior é o desvio que a luz é submetida. Tá? Maior índice de refração vai gerar maior desvio. Belezinha? Então vou passar para o item D aí. Ó. Determine a velocidade de propagação da luz vermelha no interior desse vidro. Bom, o que a gente tem que fazer? Aplicar o conceito de índice de refração. Índice de refração é C sobre V. O índice de refração do vermelho, ele pediu do vermelho aqui, ó, lembra? Era 1,2. É igual ao C, 3 vezes 10 oitava, dividido por V. Ó, embaixo do 1,2 é 1, multiplica em cruz. V vezes 1,2, 1,2V, é igual a 1 vezes 3 vezes 10 oitava. Vou dividir por 1,2. Então, V sozinho, 3 vezes 10 oitava por 1,2. Como que eu faço essa conta? Divide número com número, beleza? Divide valor com valor. 3 por 1,2 dá 2,5 e mantém a potência de 10. 2,5 vezes 10 oitava metros por segundo. Pessoal, 2,5 vezes 10 oitava é menor que 3 vezes 10 oitava. Isso é obrigatório, tá? Toda vez que você calcula essa velocidade no meio, ela é menor do que 3 vezes 10 oitava. Vácuo não tem nada. Nada está dificultando a passagem da luz. Qualquer meio material apresenta uma dificuldade e aí a velocidade fica mais baixa. Belezinha? Bom, isso aqui ó, seria a aula 13. Aula 13 inteira, vista, você pode fazer a tarefa dela. Essa parte que a gente vai ver agora é referente à aula 14 e 15. Mas eu só vou dar teoria, fazer um exemplo, eu vou deixar para fazer as questões de aula quando a gente voltar após o período de férias. Leis da refração, são duas. A gente tinha duas leis também em reflexão. E a primeira parece muito. O raio incidente, a reta normal e o raio refratado, a gente mudou o nome, né? Refratado é o que passa de um meio para o outro, né? Mais refletido, pertencem ao mesmo plano. Isso garante que eu consigo fazer esse desenho aqui, ó, tá? Num plano só. Que plano? A tela do seu computador, ou do seu celular, ou do seu tablet, onde você está assistindo essa aula. Segunda lei. A gente chama de lei de Snell-Descartes. Senhor, está escrito Descartes aí, eu sei. Mas é Descartes, tá? É o plano cartesiano por causa desse cara aqui, René Descartes. Então eu tenho aqui ó, um raio incidente que vem, e ele deveria se propagar em linha reta, né? Deveria continuar em linha reta aqui, ó. Mas ele sofreu um desvio. Por quê? Porque mudou de meio. Nesse caso, parece que ele sofreu um desvio se aproximando da reta normal. Pessoal, se ele está mais próximo no meio B, é porque o índice de refração do meio B é maior que o do A. Como é que sabe disso, professor? O raio de luz sempre fica mais próximo da normal no meio mais refringente. Mais próximo da normal no meio mais refringente. Como é que você guarda isso? Piadas infames, hein? Tá? O raio de luz, ele parece aqueles seus amigos interesseiros, que se aproximam de você se você tem mais dinheiro do que eles, para você poder pagar um lanche no intervalo, né? Pra você poder pagar uma coca pro cara. Tá? Então a luz tem comportamento igual de amigos interesseiros. Ela aproxima-se de quem tem mais e afasta-se de quem tem menos. Beleza? Então aproxima de quem tem mais. Raio de luz se aproxima do meio mais refringente, se afasta no meio menos. Legal? Bom, a lei de Snell, ele calculou uma relação entre esse I e esse R. I é o ângulo de incidência, R é o ângulo de refração. Então eu vou calcular esses caras aqui de acordo com os índices de refração dos meios, com as dificuldades que os meios oferecem à passagem da luz. E a equação eu gosto de escrever assim. A sua apostila fica um pouco diferente, ela coloca lá NI por N... como que é? Seno de I por seno de R, N passa por N provém. E eu sempre vejo as pessoas confundindo isso. Então eu sugiro que você guarde a equação desse jeito. NA seno de I igual a NB seno de R. Aí, professor, é difícil decorar? Não, não sei, não senhor. Não sei, não senhor. Tá? Fácil de você guardar. Outra vantagem, esse I e esse R muitas vezes vão ser 30, 45 e 60, cujo valor de seno é 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 ou raiz de 3 sobre 2. Então sempre vai aparecer um 2 no denominador que você corta, simplifica. Então eu prefiro escrever assim do que escrever na razão dos senos, que eu acho mais difícil. Então NA seno de I, NB seno de R, em que N são os índices de refração de A e B,
I e R são os ângulos de incidência e de refração. Pessoal, cuidado. Os ângulos de incidência e refração são sempre medidos com a reta normal. Tá? Igual um espelho plano. Os ângulos de incidência e refração sempre medidos com a reta normal. Um exemplo para a gente fazer disso, tá? Essa questão estava na prova do primeiro ano do ano passado. Então estou colocando aqui para você ver como que é. Como que foi uma questão da prova. Ele fala assim, ó, a placa de Petri é um recipiente cilíndrico achatado de vidro ou plástico utilizado para a cultura de micro-organismos. No ensaio técnico, um laboratorista incide um feixe de luz monocromática que, propagando-se no ar, incide sobre a base de uma placa de Petri, conforme esquematizado na figura. Então vamos lá, a figura está aqui, ó. Ar, base da placa de Petri, que é um vidro. O raio de luz, então, vem pelo ar, passa pelo vidro. Quando ele passa do ar para o vidro, ele aproxima da reta normal. Senhor, como é que eu sei que ele aproxima? Porque ele vinha com um ângulo de 49 em relação ao normal e agora está com 30. Então eu sei que o índice de refração da placa de vidro, da placa de Petri, é maior do que o índice de refração do ar. Porque o raio de luz, ao passar para lá, aproximou da normal. Beleza? Aqui a gente tem uma tabela de senos para esses ângulos que estão dados para a gente. Letra A de amor. Quais os valores dos ângulos de incidência e refração da luz observados no ensaio? Por que eu pedi isso aqui na prova do pessoal no ano passado? A pergunta original ela só tinha o item B. Porque ele me deu 4 ângulos. Ele deu 41, 49, 30 e 60. E desses 4 eu tenho que escolher 2. Um de incidência e um de refração. E se você não guardar o conceito, você vai errar isso aqui. Ângulo de incidência é o ângulo formado entre o raio que chega no meio, na superfície de separação de meios, e a reta normal. Ó, raio que chegou, reta normal. O ângulo entre esses dois caras é 49 graus. Não é o 41 que eu tenho que pegar. A gente não mede o ângulo com a superfície, é igual espelho. Eu meço o ângulo com a normal. Então, meu I vale 49. O raio de luz passa lá para o outro lado. Ó, a normal continua no mesmo lugar. O ângulo que eu estou medindo é entre o raio de luz e a reta normal. Então, o ângulo de refração é 30. Então, meu I é 49 e o meu R é 30. Pessoal, ângulos são sempre medidos em relação à reta normal e não à superfície que eu estou estudando. Beleza? Se a gente adota o ângulo errado, a gente mata a questão ao contrário. A gente não acerta a resposta. Letra B. Calcule o índice de refração do material da placa de Petri, sabendo que N do ar é igual a 1. Então, o índice de refração do ar vale 1. É praticamente igual ao do vácuo, tá? É o menor valor que a gente poderia ter. Então, vamos lá. Vamos aplicar a lei de Snell. Como que funciona a lei de Snell? Eu pego o meio e o ângulo que está nesse meio. Lembra? Não sei, não senhor. O N e o ângulo I tem que ser no mesmo meio. Então, eu tenho o 49 no ar. Ó, toda essa parte aqui que eu estou mostrando com o meu cursor do mouse é ar. Então, seno de 49 com o N de refração do ar. N ar vezes seno de 49 é igual. Do lado de cá, eu tenho a placa de Petri. Ué, então, N da placa de Petri vezes o ângulo que eu tenho nela, que é o 30. NP vezes seno de 30. Índice de refração do ar é 1. Seno de 49 eu não sabia de cabeça, mas ele deu pra gente na tabela, ó. 0,75. É igual a NP vezes meio. Vamos lá. 0,75 vezes 1 é 0,75 é igual a NP vezes meio. Quem está multiplicando tem que dividir. Então, se eu deixar o N sozinho, isso vai dar 0,75, que já estava desse lado, dividido por meio. Só escrevi na ordem ao contrário. Tá? Deixei o N pé na frente. É 0,75 sobre meio. Pessoal, dividir por meio é igual a multiplicar por 2. Então, o índice de refração da placa de Petri dá 1,5. Lembra, esse cara não tem unidade. Vamos lá. O índice de refração da placa de Petri é 1,5, do ar é 1. Ué, então na placa de Petri o índice de refração é maior, ela é mais refringente. Tá certo isso? Sim, ó. Tá mais próximo da reta normal, lembra? Sempre mais perto da normal, no meio mais refringente. Comportamento interesseiro da luz, ó, se aproxima de quem tem mais. Beleza? Tá? Questão bonitinha, questão tchutchuca aí pra gente fazer. Eu vou acabar essa aula, a gente vai ter tarefa para você fazer com certeza da aula 13. Se você quiser dar uma olhada na aula 14 e 15, olha, sem obrigatoriedade. Porque quando a gente voltar depois do nosso período de férias, eu devo resolver os exercícios da aula, revisando o nosso conteúdo. Beleza?
tá? Juízo, pessoal. Estuda esse restinho de semana ainda que é curta e a gente se vê daqui 2 semanas. Abraço.